Bem-vindo a bordo! Meu nome é Letícia Cosmos e hoje eu tô aqui pra falar da minha personagem favorita, a Sailor Cosmos. Se você viu recentemente os filmes de Sailor Moon Cosmos e saiu deles com mais dúvidas do que nunca a respeito de quem é essa personagem, agarra na minha mão que eu vou te ajudar a tentar entender melhor quem é essa personagem que eu gosto tanto. Sailor Cosmos foi uma personagem que foi introduzida no universo de Sailor Moon no capítulo 59, lá no último arco da história. Meu primeiro contato com essa personagem foi entre o ano de 2000 e 2001, não sei exatamente, quando eu li uma tradução do mangá de Sailor Moon feita por fãs. E dali foi amor e paixão à primeira vista. Apesar de estar presente em apenas 2 capítulos do mangá de Sailor Moon, e não são nem 2 capítulos completos, essa personagem deixou a sua marca entre os fãs com a sua aparição tanto impactante quanto vaga, abrindo margem para 1 milhão de teorias a respeito de quem ela realmente é. Mas por mais que o mangá e agora os filmes sejam vagos a respeito dessa personagem, eles apresentam elementos suficientes pra gente conseguir ter uma bela noção de quem ela é. Um dos meus medos com a adaptação de Sailor Moon agora nos filmes de Sailor Moon Cosmos era que de repente esses filmes fossem contradizer a minha interpretação dessa personagem no mangá da história, mas eu fiquei bem feliz de que, pelo contrário, tudo que os filmes apresentam só corroboram o que eu acredito, mas o que eu acredito na verdade não é tão importante quanto os fatos que o mangá e os filmes apresentam pra gente poder entender essa personagem. E assim, esses filmes demoraram basicamente 30 anos pra sair uma adaptação de Sailor Moon do último arco que trouxesse a Sailor Cosmos como personagem, porque ela não aparece no anime dos anos 90. Então esse vídeo não vai abordar nada do anime dos anos 90, é só mangá e só os filmes de Sailor Moon Cosmos. E com tanto tempo assim para as pessoas conseguirem gerar teorias e confabulações e pensarem, repensarem sobre essa personagem, é claro que algumas dessas interpretações acabaram virando crenças para as pessoas. Então eu sei que tem muita gente que tem crenças bastante firmes a respeito de quem é essa personagem, mas eu acho que é bastante interessante a gente colocar essas crenças em jogo para ver se elas realmente se sustentam numa análise material aí do que o mangá traz pra gente. E os filmes? A primeira vez que a gente vê a Cosmos na forma de Cosmos em si é bem avançado na história desse último arco, desses 2 últimos filmes. Nesse ponto, a Eternal Sailor Moon tá conversando com a Chibi Chibi e pedindo para ela não perder a esperança no futuro. E nesse momento, a Chibi Chibi beija as lágrimas da Eternal Sailor Moon e revela a sua verdadeira identidade, transformando-se na Sailor Cosmos. Depois que a Eternal Sailor Moon utiliza seus últimos poderes para tentar abraçar o caos e toda a escuridão que tá dentro do Caldeirão Galáctico, a gente vê a Cosmos diante daquele mar de estrelas que tá saindo do caldeirão e ela explica pro quarteto Sailor, que foram as sobreviventes daquela batalha, o que realmente está acontecendo, o que é aquele poder que elas estão vendo. Nesse momento, a Sailor Ceres percebe a semelhança da pessoa que está diante delas com Chibi Chibi, a garotinha misteriosa que se recusava a falar qualquer coisa e revelar qual era a sua verdadeira identidade. Isso aí até virou piada nesse último arco da história, né? Com todo mundo querendo descobrir, com especulações de quem seria a Chibi Chibi. Será que ela é filha da Sailor Moon? A segunda filha da Sailor Moon? Será que ela é filha da Chibiusa? Parece até que somos nós, fãs, querendo especular e entender quem é essa personagem, né? Até o quarteto Sailor entra nessa especulação, aí supondo que talvez seja mais provável que ela fosse filha da Chibi Moon, já que supostamente há um rumor de que as rainhas do Milênio de Prata só teriam uma única filha. Então, se ela não poderia ser filha da Usagi, ela só poderia ser filha da Chibiusa. Afinal, todo mundo é muito parecido, né? Todo mundo que tem o Dama parecido. Se fosse assim,
Então, a Neherina também seria parente? Não, né? É claro que no final todo mundo errou, mas quem mais se aproximou aí de tentar enxergar quem a Tibi realmente era foi a Sailor Tibi Moon. Quando a Tibi e o quarteto encontram a Eterno Sailor Moon, elas explicam que viajaram do século 30 para Tóquio no presente. E aqui vamos fazer um parênteses para especificar, toda vez que eu for falar presente, eu estou falando do tempo corrente da vida da Usagi. Ok? Ok. E aí elas contam que quando elas chegaram lá, os gatos lunares já haviam sido destruídos. E a gente não sabe exatamente quanto tempo elas ficaram ali na Terra até irem até a Estrela Zero de Sagitários. A gente só sabe que elas concluíram que a Sailor Moon deveria ter ido atrás dos inimigos, né? Já que ela não estava lá em Tóquio, ninguém mais estava lá. E que nesse momento um brilho intenso guiou essas personagens até a Estrela Zero de Sagitários. E nisso a Tibi Moon fala para a Sailor Moon: eu senti a sua voz nos guiando até aqui. Mas não foi a Sailor Moon que guiou elas até ali. Então como que ela teria sentido a voz da Sailor Moon guiando ela? E isso faz com que a Tibi Moon desconfie que a Tibi possa ter um poder gigantesco, assim como a Sailor Moon. E pra gente ter noção de quão gigantesco pode ser esse poder, vamos levar em consideração que a Terra está a 26 mil anos-luz do centro da galáxia. Imagina o tamanho do poder necessário para atravessar a galáxia, avistar 5 pessoinhas em Tóquio e trazer elas precisamente para o local onde elas deveriam estar. Mas voltando lá para o momento onde a Cosmos e o quarteto estão ali conversando sobre o que aconteceu no final dessa batalha, quando o quarteto pergunta para Sailor Cosmos quem ela é, ela se apresenta como Sailor Cosmos. E aí nesse momento a gente tem a primeira divergência entre mangá e filmes. Sailor Series pergunta se a Cosmos é a futura e definitiva forma da Sailor Moon. No filme, a Cosmos não responde nada. Ela evita essa pergunta. No mangá, ela responde que ela é apenas uma covarde que fugiu do lugar onde ela realmente deveria estar. Depois de tranquilizar o quarteto a respeito da princesa delas, da Tibi Moon, ela conta um pouquinho sobre a história dela. Ela conta que ela vem de um futuro muito distante e que ela fugiu abandonando tudo. No filme é aqui que ela pontua que ela se sente como uma covarde, que ela fugiu como uma covarde. Nesse futuro, de onde a Cosmos vem, a matança e o sofrimento continuaram se repetindo. Houve uma batalha longa e dolorosa contra Sailor Caos. E ela diz que considera que os sacrifícios que foram feitos nessa batalha foram um preço alto demais a ser pago. E fez ela se questionar sobre o porquê ela continuava lutando. Ela diz que quando ela se sentia perdida, ela se lembrava dessa batalha contra o caos. Na batalha que ela travou aqui. E com aqui, digo o tempo presente da Usagi. A gente até poderia argumentar que ela realmente estava ali na batalha contra o caos na forma de Tibi. Mas a Tibi não estava no papel de enfrentar caos diretamente nessa batalha. Mas ela prossegue dizendo: se nessa luta eu tivesse destruído o caldeirão, todos os conflitos e sofrimentos poderiam ter sido evitados. Ela continua dizendo que por esse questionamento ela ficou atormentada pelo arrependimento e decidiu voltar ao passado. Aqui o filme faz uma adição muito importante e interessante que não tem no mangá. Ela deixa claro pra gente que ela viajou através do tempo e espaço e que essa viagem fez com que ela perdesse quase todo o seu poder e sua memória. Dessa forma, esclarecendo por que ela chega ao tempo presente da Usagi na forma de uma criança pequena com idade pré-escolar. Ela segue dizendo que nessa nova chance, nessa nova tentativa, ela tentou guiar o eu deste tempo para que escolhesse o caminho certo. Mais precisamente, no filme, ela fala Mukashi no Watashi, que pode ser traduzido literalmente como meu eu
do passado. Mukashi é de antigamente, do passado. No é uma partícula de posse. E watashi é o pronome pessoal eu. Nessa passagem do filme, Cosmos se refere com todas as letras a Usagi como sendo seu eu do passado. Ou seja, a Usagi e a Cosmos são a mesma pessoa em diferentes pontos da linha do tempo. No mangá, o sentido da frase é basicamente o mesmo, mas ele é fraseado de uma maneira diferente, com umas adições bem fofinhas. Vamos lá! ここでの私もやはりずっと孤独だっただからずっと。だからずっと寄り添い支え、今度こそ正しい道を選ばせるつもりで。Na tradução do JBC ficou assim: o meu eu desta época estava solitário, sofria muito. Por isso, lhe confortei, para que dessa vez pudesse escolher o caminho certo. No meio dessas coisas fofas, é claro que a frase mais importante é Koko de no watashi. Koko de significa daqui. No, como a gente viu, é partícula de posse. E watashi, eu. É um pronome pessoal. Se quiser uma tradução mais literal, pode ser o meu eu daqui. Depois, nas duas versões mangá e filmes, ela segue dizendo que entendeu que o caminho que a Eterno Sailor Moon escolheu de abraçar as trevas, abraçar caos e o caldeirão, foi o caminho certo e que é possível recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ela decide voltar para o futuro com essa força que ganhou da Eterno Sailor Moon e desejando que ela também possa ter a mesma coragem de abandonar tudo e abraçar tudo e assim voltar a se sentir merecedora do título de Sailor Cosmos. Resumindo, o que a história nos apresenta como fatos diretos do texto é: 1. A verdadeira identidade da Chibi-Chibi é Sailor Cosmos. 2. Sailor Cosmos veio de um futuro absurdamente distante. 3. A viagem no tempo fez com que ela perdesse parte da sua memória e perdesse parte dos seus poderes. Por isso, regredindo aí uma forma de criança. 4. Sailor Cosmos e Sailor Moon são a mesma pessoa. E 5. Sailor Cosmos é uma versão futura da Sailor Moon. Por mais que diretamente a gente consiga ter essa ideia a respeito da Sailor Cosmos, ela não esclarece alguns detalhes importantes pra gente saber, né? Se a gente tá falando que a Sailor Cosmos e a Sailor Moon são a mesma pessoa, como assim? É a mesma pessoa no sentido de que a Usagi, aquele corpo físico, vai viver, vai se tornar Neo Queen, em algum momento vai se tornar Sailor Cosmos e aí vai voltar ao passado? Ou a Cosmos é uma nova encarnação da Sailor Moon, assim como a Sailor Moon é uma nova encarnação da Princesa Serenity? Então, para tentar esmiuçar um pouquinho mais, já que o texto não nos diz diretamente quem ela é, a gente tem que analisar aí outros pontos. Elementos visuais, sonoros, as entrelinhas e os diferentes conceitos aí que a série traz ao longo de toda a sua história, de todos os seus 5 arcos. Então vamos lá. Primeiro, visual, que é o mais fácil. Esta é Usagi, uma menina de cabelos loiros ou amarelos e olhos azuis. Em sua vida passada, ela foi Serenity, princesa da lua. No mangá, ela tem cabelos brancos e olhos azuis. No anime, em Crystal, ela tem cabelos amarelos, loiros e olhos azuis, assim como a Usagi. Eu acho uma pena que a Crystal não tenha seguido o mesmo padrão das colorações do mangá, porque isso facilitaria muito a nossa vida. Afinal, a diferença de cor de cabelo da Princesa Serenity para Usagi e depois para Sailor Cosmos marca aí uma diferença de código genético, né? No DNA, na biologia dessas personagens. E não é só a cor do cabelo que é diferente, a gente também tem a diferença na coloração dos olhos. Enquanto a Princesa Serenity tem olhos azuis e a Usagi tem olhos azuis, a Cosmos tem seus cabelos brancos prateados e olhos acinzentados com um toquezinho aí de violeta, mostrando que Usagi Cosmos tem biologia diferente, então por isso
um corpo humano diferente. Um ponto para reencarnação. Mas é claro que a vida não pode ser fácil. Por quê? Porque a Neo Queen depois tem cabelo branco. E aí eu te pergunto, esse cabelo branco é de velhice? Ou é porque vai meio que fundindo ali a alma da princesa Serenity da Usagi e ela vai se aproximando de quem ela foi na vida passada? Será? E para ajudar ainda mais na bagunça, Crystal então fez uma lambança com o design da Neo Queen ao longo de sua história. Na segunda temporada ela aparece lá bonitona com seus cabelos esbranquiçados com uma leve corzinha amarela, né, ali de fundo, mas na terceira temporada ela aparece com os cabelos loiros amarelos. Será que foi tinta? Né, não sei. Mas depois ela volta pro branco quando ela aparece em Sailor Moon Cosmos. Bagunça. Mas independente disso, porque, né, cabelo a gente pinta. A cor dos olhos não é bem assim. Tudo bem que já tem tecnologia aí de avanços da medicina para tingir a cor dos olhos, o que é meio bizarro. Mas, biologicamente, originalmente, aí você não tem como mudar a cor do seu olho ao longo da sua vida. Então a gente tem a Neo Queen até o ponto onde a gente vê ela na história de Sailor Moon, tendo seus olhos azuis lindos e belos, e a nossa Cosmos com os olhos diferentes, acinzentados e violáceos. Mas assim, vamos fazer de conta que essa parte da genética não importa, né? Porque afinal de contas, genética não é o forte de Sailor Moon, né? A gente tem criança de cabelo rosa nascendo de uma mãe loira e um pai de cabelo preto. E mesmo a Tibi, né? Ela tem cabelo rosa avermelhado e a Cosmos tem cabelo branco. Tipo, ela regrediu a um estágio de criança, mas isso quer dizer que quando a Cosmos era criança ela tinha cabelo dessa cor e aí depois de transformada muda a cor do cabelo? Será que ela é uma Purikyo? Não sei. Então vamos analisar outro ponto. Fator tempo. A gente sabe que a Cosmos vem do futuro, mas quão longe no futuro ela vem? Daqui a 900 anos, lá no século 30, a gente sabe que no universo de Sailor Moon, a Usagi está viva, linda e bela, reinando sobre a Terra com o título de Neo Queen Serenity. Será que a Cosmos veio do século 30? O Palácio de Cristal ali de Crystal Tokyo meio que aparece no filme, né? Voltando para a parte em que a Cosmos fala que ela veio do futuro, na tradução da JBC, ela diz que ela veio de um ponto vertiginosamente distante no futuro. Na tradução que a gente fez dos filmes de Sailor Moon Cosmos, a gente botou que é um ponto absolutamente distante no futuro. Mas aí, quão distante é esse absolutamente, vertiginosamente? 900 anos é vertiginosamente distante? Então vamos dar uma olhada como é que é esse futuro da Cosmos. No futuro da Cosmos a gente sabe que Caos nasceu como Sailor Caos. Mas quando Caos surge na frente da Eternal Sailor Moon, Caos se apresenta como ser, entidade, incapaz de se tornar uma estrela. É por isso, inclusive, que Caos precisava que a Sailor Moon fosse até o caldeirão para poder utilizar o poder dela no processo de se parir do caldeirão e nascer como uma estrela, substituindo o caldeirão. Mas vamos parar para pensar um pouquinho? Caos foi incapaz de se tornar uma estrela. O nosso universo, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, tem uma idade estimada pelos cientistas de 13,6 bilhões de anos. Isso quer dizer que até o momento onde Caos encontrou a Eterna Sailor Moon, se passaram 13,6 bilhões de anos e Caos não conseguiu nascer. Não houve uma encarnação física do Caos, de Caos em si. Aí eu pergunto, se em 13,6 bilhões de anos Caos não conseguiu nascer, depois que foi derrotado ali pela Sailor Moon, por mais que ele não tenha sido eliminado, liquidado, e esteja ali numa forma irrisória, diminuta dentro do caldeirão, impossível de distinguir de outras estrelas, conforme a Guardiã Cosmos explica, vocês acham que Caos ia ter força para, em 900 anos, nascer? Vocês acham mesmo? E não só nascer,
para chegar no século 30 com um poder tão grande a ponto de fazer a Sailor Moon se borrar de medo e ficar tão transtornada e desesperada a ponto de voltar para o passado? Não sei não. A história não nos dá uma resposta precisa de quanto tempo leva para Caos poder nascer e enfrentar aí a Cosmos na batalha. Mas a gente precisa ter em mente essa perspectiva. A minha inclinação é pensar que se Caos levou 3,6 bilhões de anos para só atrair a Usagi ali pro caldeirão e tentar nascer, Caos vai precisar aí de alguns bilhões de anos para conseguir nascer novamente. E aí eu te pergunto, será que daqui a bilhões de anos Sailor Moon e as outras guerreiras ainda vão estar vivas? Talvez, afinal, não é a Eternal Sailor Moon? No segundo arco da história, quando a Venus, Tuxedo e a Moon estão no futuro, o Rei Endymion explica para eles algumas coisas sobre o futuro. A expectativa de vida das pessoas do Milênio de Prata é de aproximadamente 1000 anos. Elas amadurecem na velocidade normal, mas uma vez adultas param de envelhecer. Serenity foi coroada rainha aos 22 anos e mantém a mesma aparência desde que deu à luz a princesa. Isso tudo graças ao poder do Cristal de Prata. Eu também fui agraciado com sua energia e me tornei tão longevo quanto a linhagem do Milênio de Prata. Ou seja, se há uma expectativa de vida para as pessoas do Milênio de Prata, para os membros do clã, isso significa que um dia essas pessoas vão morrer. Um dia, a Neo Queen Serenity vai morrer e deixar o trono para sua filha. E eu friso isso porque tem muita gente que confunde mesmo esse lance da Eternal Sailor Moon achando que ela realmente vai ter uma vida eterna, e não é. O Eternal é só um título, né, de Eternal para a história, de que o poder dela e o brilho dela vai ser lembrado durante toda a eternidade. Mas a história trabalha com o conceito de expectativa de vida aumentada e maior do que humanos comuns, e não com vida eterna. Então, se a gente considerar o cenário de que Cosmos vem de bilhões e bilhões de anos no futuro e que a vida não é eterna, faria sentido a gente pensar que Cosmos é a reencarnação da Usagi. E nesse momento, eu já sei que tem gente lá nos comentários: ah, mas o Rei Endymion aparece na cena da batalha contra Sailor Caos, isso aí está furado, você está errada. Essa é uma cena que só existe nos filmes. Os filmes meio que estão complementando um pouquinho a história do mangá. E esse fato realmente poderia ser um divisor de águas para mostrar que os filmes têm um caminho, uma interpretação a respeito de quem é a Sailor Cosmos, e que o mangá pode ter aí mais aberto aí a possibilidade. Mas vamos dar uma olhadinha nisso? Essa aqui é a cena em questão. Repara no visual. Ao ver esse personagem, o primeiro instinto é identificá-la como Rei Endymion, certo? Vamos ver. Essa aqui é a aparência do King Endymion quando o vemos pela primeira vez em Sailor Moon Crystal, lá na segunda temporada. Mas essa não é a única vez que ele aparece. O Rei Endymion também aparece no filme de Sailor Moon Cosmos, mais 3 vezes. Na primeira abertura dos filmes, quando a Chibi volta ao século 30 e quando a Neo Queen Serenity mostra para Chibiusa que os corpos das pessoas no futuro estão ali inertes e que os cristais estão irradiando, brilhando. Na segunda temporada de Crystal, a gente vê claramente que a aparência do King Endymion é mais velha. Mas esse visual de Sailor Moon Cosmos, ele deixa mais dúbio, né? Especialmente nessa cena ali, onde ele tá sem máscara, com os corpos inertes, né? Que tá com uma aparênciazinha bem de novinho, bem de mamorinho. Mas se por um lado essa cena exclusiva dos filmes faz a balança pender pra gente cogitar a possibilidade de que a Cosmos é a Neo Queen no futuro, por outro lado, há um aspecto que só existe nos filmes que faz a balança pender para o lado da reencarnação: a voz da Sailor Cosmos. Em Sailor Moon Cosmos, a personagem é interpretada, tem a voz de Keiko Kitagawa, uma atriz muito famosa no Japão que começou a carreira num showzinho assim bem humilde chamado Pretty Guardian Sailor Moon, interpretando
a icônica Sailor Mars. O anúncio da voz da Keiko como voz da Sailor Cosmos foi acompanhado de bastante bafafá e uma certa polêmica. Muita gente ficou feliz por ver ela ligada de novo a Sailor Moon, afinal todo mundo sabe que ela é muito fã da franquia. Mas também teve muitas manifestações nas redes sociais falando, se perguntando o que isso vai mudar na personagem em si, porque muita gente esperava que a Cosmos fosse interpretada pela Mitsuishi Kotono. Eu inclusa. Afinal de contas, por que uma nova voz? Elas não são a mesma pessoa? A Chibi já tem a voz da Kotono. Pra que outra pessoa? A voz diferente pode ser considerada aí mais uma marca genética diferente aí da biologia da Usagi para Sailor Cosmos. Porque afinal de contas, no futuro, a Neo Queen Serenity mantém a voz da Mitsuishi Kotono, não muda a voz. Então, se a Neo Queen Serenity está no futuro e talvez poderia ser uma candidata a ser a Sailor Cosmos, por que na forma de rainha ela teria a voz da Kotono e se transformando em Cosmos teria a voz da Keiko? Não faz muito sentido, né? E mesmo que a voz da Cosmos fosse a da Kotono, isso não eliminaria a possibilidade de que ainda assim fosse uma reencarnação. Afinal de contas, a Princesa Serenity e a Usagi têm a mesma voz. E ainda assim são reencarnações. E aí a gente fica com essa pergunta: por que uma outra atriz foi escalada para esse papel? Será que o filme queria realmente deixar muito claro isso de que se tratam de duas pessoas diferentes? Uma marca biológica diferente? Talvez essa voz diferente também sirva para marcar o quão distante a Cosmos está em relação ao Usagi. Porque afinal de contas, a Princesa Serenity, que foi uma outra encarnação ali de ontem, anteontem ali ela era Princesa Serenity, elas estão mais perto na linha do tempo, elas possuem a mesma voz. Será que esse aí é um dos fatores? E aí a Cosmos, que está muito mais distante da Usagi, aí já passou por outras misturas biológicas e aí mudou a voz? Fica o questionamento. E falando em proximidade de linha temporal, a gente tem que levar em consideração um fator bastante importante: paradoxo de viagem no tempo. No segundo arco da história, o universo de Sailor Moon introduz o conceito de viagem no tempo nessa história. Quando a Moon, o Tuxedo e a Venus viajam para o futuro acompanhando a Chibiusa, após um certo tempo, a Sailor Moon olha para suas mãos e vê que tá ficando transparente. Nisso a gente aprende, através da explicação do King Endymion, que é impossível que duas existências do mesmo ser ocupem o mesmo espaço-tempo. Isso é uma regra estabelecida pelo universo de Sailor Moon. E o fato da Usagi e da Neo Queen estarem tão próximas ali dentro do mesmo castelo é que tá gerando essa distorção no espaço-tempo e por isso a Sailor Moon tá ficando transparente. Então, para que a Usagi não desapareça, eles precisam voltar o quanto antes ao passado. Então é importante a gente levar em consideração que dois corpos da mesma existência não podem ocupar o mesmo local do espaço-tempo. Sabendo disso, vamos considerar aí qual é a situação. Se a Cosmos fosse a Neo Queen Serenity no ponto do futuro e ela voltasse para o passado, será que ela ia conseguir contornar essa questão aí do paradoxo e ficar perto da Sailor Moon, da Usagi, por tanto tempo sem desaparecer, sem criar uma distorção do tempo-espaço? Será que o fato da Cosmos ter perdido parte da sua memória, parte dos seus poderes, estabilizaria esse paradoxo? E aí talvez você esteja se perguntando, mas não existe uma possibilidade da Cosmos ser a Moon, de repente, de uma outra dimensão? De um mundo paralelo? De uma linha do tempo alternativa? Para que a gente considerasse essas coisas como possíveis dentro do universo de Sailor Moon, esses elementos, esses conceitos precisariam ter sido apresentados em algum ponto da história. Se você não fala precisamente naquele momento, se ela não tá falando, olha, eu vim aqui dessa linha do tempo alternativa, ou eu vim de outro universo, de um mundo paralelo, alguma coisa assim, se não existe nenhum elemento disso em 5 arcos da temporada, a gente não pode considerar essa possibilidade, porque aí a gente estaria criando fanfics e não
fazendo uma análise material aí dos fatos do que a história nos apresenta. Então vamos descartar essa possibilidade, porque a história já apresenta um monte de conceitos aí super complexos que causam um nó na nossa cabeça com as milhares de viagens no tempo. Existe linha do tempo alternativa em Sailor Moon? Não, na história que a gente vê, o que a gente vê é que não existe uma linha do tempo onde a Chibi Moon não voltou para o passado para pedir ajuda, onde a Sailor Moon não foi para o futuro para ajudar a derrotar Nêmesis. Essas coisas sempre acontecem como um ciclo sem fim. Sobre mundos paralelos, realidades paralelas, alternativas, a única coisa que a história nos apresenta ao longo desses 5 arcos é uma questão de diferentes dimensões, mas no sentido de ser a dimensão onde o portão do espaço-tempo fica, ou a dimensão onde Elysium fica lá no centro da Terra, porque na verdade o núcleo tem lava, então é uma outra dimensão, está lá dentro da Terra, mas numa outra dimensão. Então a gente já descarta essas possibilidades e vamos retomar aqui para ver o que a gente analisou até agora. A gente analisou questões de diferenças biológicas, a perspectiva da distância temporal que levaria para Chaos conseguir nascer como Sailor Chaos, a expectativa de vida do clã do Milênio de Prata, a presença daquele personagem que é similar ao King Endymion na batalha contra Sailor Chaos, a diferença da voz entre a Moon e a Cosmos e a distorção espaço-temporal causada quando duas versões de uma mesma pessoa se encontram. Se tudo isso que a gente viu até aqui ainda não te ajudou a ter uma visão mais clara de quem a Sailor Cosmos é, eu vou adicionar um detalhe que não é exatamente canônico 100%, que pertence ao universo dos musicais de Sailor Moon. Os musicais de Sailor Moon nunca foram canônicos dentro do universo de Sailor Moon, então o que acontece no palco fica no palco, é canônico naquele universo em si. Principalmente os musicais dos anos 90 desconsideravam qualquer coisa da parte canônica, tinha um monte de invenção, um monte de coisa nova que é só daquele universo mesmo, mas o remake dos musicais, que começou ali em 2013 com a Reconquista e foi até 2017 com Le Mouvement Final, se baseou um pouquinho mais ali no mangá. Quando eu entrevistei o diretor Hiramitsu Takuya em 2017, ele me contou que quando ele retornou para os musicais de Sailor Moon, a história que ele mais queria contar era da Sailor Cosmos, porque ele não teve a oportunidade de contar essa história nos anos 90, e por isso ele estava bem feliz de poder contar essa história naquela oportunidade. Esse diretor, ele tem uma proximidade bem grande com o casal Naoko e Togashi. Afinal de contas, ele fez os musicais de Sailor Moon nos anos 90, fez o musical de Hunter x Hunter nos anos 2000 e voltou para os musicais de Sailor Moon nos anos 2010. Então assim, ó, íntimo, né? É alguém que com certeza conhece muito bem a história de Sailor Moon e consegue aí ter um canal direto para conversar ali com o autor e trocar umas figurinhas. Inclusive é muito engraçado que na entrevista ele conta, né, que às vezes ele viajava de metrô com uma sacola cheia de mangás de Sailor Moon e ele se sentia assim, nossa, eu devo ser o tiozinho que mais conhece Sailor Moon aqui nesse país. E no show de 2017, no Le Mouvement Final, que é o único musical onde a Cosmos aparece em toda a história dos musicais, não resta nenhuma dúvida. O Hiramitsu Takuya, como roteirista, adicionou a frase com todas as letras. Eu sou uma forma da Sailor Moon vinda de um futuro distante, depois de reencarnar muitas e muitas vezes. Eu confesso pra vocês que eu chorei de emoção quando eu vi essa cena pela primeira vez, especialmente porque eu tinha alugado os meus óculos tecnológicos que botavam a legenda no musical, sim, legendas no teatro ao vivo maravilhoso do Japão, porque particularmente fechou muito com a minha visão particular da personagem. Eu sempre vi e li ela, interpretei ela como sendo uma reencarnação da Sailor Moon num futuro distante. Mas eu não tô aqui para te convencer das minhas crenças pessoais. Eu acredito que o que a gente já viu até aqui nesse vídeo te dá base suficiente para tirar suas próprias conclusões de quem é essa personagem. Mas mais do que fatos e análise das entrelinhas e dos detalhes, o que sempre me convenceu de que a Cosmos não era exatamente a Usagi, sim uma nova encarnação, foi
o que motivou a Cosmos a querer voltar para o passado, para corrigir o seu passado, para mudar o seu passado e com isso mudar o seu futuro. Nos momentos finais ali da batalha contra Caos, antes da galáxia morrer, a Tibi-Tibi diz que as guerras e a matança não vão acabar no futuro e que a dor e o sofrimento vão continuar existindo e que por isso a Eternal Sailor Moon precisa acabar com o caldeirão com as próprias mãos, porque Caos está fundido com o caldeirão e ela precisa eliminar a fonte dos inimigos e dos males que vão causar tanta dor e sofrimento no universo. Só que destruir o caldeirão significa basicamente destruir a Via Láctea. Significa que você vai privar a oportunidade de qualquer nova estrela, qualquer nova pessoa nascer. Significa que a Cosmos estava pedindo para o Usagi ali abrir mão de todos os possíveis momentos futuros de felicidade que ela poderia vir a ter. Significa que ela estava pedindo para o Usagi abrir mão da oportunidade de casar com a pessoa que ela ama, de engravidar e ter a filha que ela já conheceu e que ela ama, de construir o futuro do lado das pessoas que ela ama. Vocês acham que a Neo Queen Serenity, vivendo todos esses momentos felizes como o Usagi, no momento de desespero, por maior que fosse a dor e o sofrimento, você acha que ela voltaria para o passado e pediria para si mesma para não viver nenhum desses momentos de felicidade? Eu acho que não. Conhecendo a Sailor Moon como a gente conhece e sabendo que essa essência continua com ela no futuro, na forma que ela vai assumir de Neo Queen Serenity, governando o planeta Terra com bondade, espalhando saúde e uma vida longa e jovem para todos os cidadãos da Terra que quiserem essa vida longa e jovem, eu não acho que existiria dor grande o suficiente que fizesse a Neo Queen querer abrir mão desses momentos felizes que ela ainda teria para viver como Usagi. E é por isso que eu penso que talvez uma forma futura, uma reencarnação futura, depois de muitas e muitas encarnações, que tenha uma vaga lembrança da sua vida como Sailor Moon, mas que não viveu esses momentos felizes, que não teve a oportunidade de estar imersa ali e experienciar diretamente aquelas vivências, talvez essa pessoa estivesse mais suscetível, mais frágil, para estar disposta a um movimento tão desesperado, pedindo para o seu eu do passado deixar de viver. E por mais trágico e triste que seja, ver que a Cosmos chegou nesse ponto, a ponto de querer pedir isso para o seu eu do passado, eu acho bonito ver que quando ela encontra o Usagi pessoalmente, ela se enche de força, de coragem e resolve voltar para o futuro, cheia de esperança, disposta a encarar todos os seus problemas, todas as dificuldades, independente de qual vai ser o resultado, com a esperança de que ela possa ser corajosa o suficiente para se sentir merecedora de ser quem ela é. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha ajudado você a compreender quem é essa personagem e talvez entender por que eu sou tão apaixonada por essa personagem lindamente trágica. Esse vídeo e outros conteúdos aqui do canal só são possíveis de chegar até você graças aos membros do nosso clube de apoiadores do canal. Em especial, eu gostaria de agradecer ao Thiago Castro, o Manuel Crisóstomos, Fernando Lemos e o Marcelo Data, que são membros na categoria Cidadão de Cristal Tóquio, e ao Bruno Pinheiro e ao Tid, que são membros na categoria Cosmonauta.
Se você gosta do meu trabalho, se você quer ver mais vídeos como esse, ou me ver explicando mais outras coisas complexas e diferentonas do universo Sailor Moon, por favor, considere a possibilidade de se juntar ao nosso Apoia-se. Basta acessar esse link que tá aparecendo aqui. Você escolhe uma das categorias, você programa a sua doação mensal e você vem fazer parte do nosso clubinho. Tem um monte de recompensa legal aí pra vocês, conteúdos extras, a gente participa de um grande grupo ali, onde todo mundo fica conversando, a gente troca bastante, a gente faz amizade, então você vai ser muito bem-vindo. E se você quiser me ajudar, esse vídeo está saindo no dia do meu aniversário. Quem sabe você aí não pensa em se juntar a nós e me dar esse presente de aniversário. Eu queria muito conseguir atingir pelo menos a primeira meta, porque ela vai me ajudar a conseguir me manter trabalhando aqui para criar conteúdo para vocês. E se você não tem condições de se juntar ao nosso Apoia-se, tá tudo bem, você pode ajudar esse canal de maneira gratuita, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Gente, comentários. Se você chegou até aqui, eu preciso saber o que você acha sobre Cosmos, o que você achou sobre esse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender quem é essa personagem, se você mudou a sua visão a respeito da personagem, se você achou que eu tô maluca, que faltou alguma coisa, que tem alguma coisa que eu expliquei aqui que não faz sentido. Me conta, porque, gente, eu amo essa personagem e eu vou amar ler cada um dos comentários que vocês vão deixar aqui, né? Então só me resta agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que é um vídeo quilométrico, mas eu tenho certeza que ele não é tão longo quanto o tempo que levou pra Caos conseguir nascer como Sailor Caos e arrasar os quarteirões. Muitíssimo obrigada por ter visto esse vídeo, que é um dos vídeos mais importantes de toda a minha criação de conteúdo sobre Sailor Moon. A gente se vê na próxima. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.